Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da AFA de 2020. Eu vou fazer agora a questão número 58. A questão diz assim: considere duas fontes pontuais, F1 e F2, produzindo perturbações da mesma frequência e amplitude na superfície de um líquido homogêneo e ideal. A configuração de interferência gerada por essas fontes é apresentada na figura abaixo. Sabe-se que a linha de interferência C, que passa pela metade da distância de 2 metros, que separa as duas fontes, é uma linha nodal. O ponto P encontra-se a uma distância d1 da fonte F1 e d2 da fonte 2 e localiza-se na primeira linha nodal após a linha central. Considere que a onda estacionária que se forma entre as fontes possua 5 nós e que 2 destes estejam posicionados sobre as fontes. Nessas condições, o produto d1 por d2 entre as distâncias que separam as fontes do ponto P é... Então, se a gente for notar a figura, né? Ele disse que esse aqui, né? Primeiro ele falou em distância, linha nodal, né? Vamos lá, tem muita gente que ainda não ouviu falar nessa expressão, linha nodal. A linha nodal é nada mais, nada menos que o nó. O nó, o local onde ocorre uma interferência destrutiva. Beleza? Então, a gente pode pensar o seguinte, olha só. Se a gente pegar essa figura aqui, o problema disse que o C é uma linha nodal e que o ponto P é outra linha nodal. Então, eu posso dizer que esse cara aqui é outra linha nodal. O que é isso, bola? É o seguinte, cara, pensa assim, é uma onda, né, ó. Eu tenho aqui uma onda mais ou menos dessa forma aqui, ó. Ó. Ela seria assim, mais ou menos. E a outra, ela seria dessa forma aqui, ó. Sacou? Mais ou menos isso. E aí a gente vai ter aqui os nós, ó. Um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui, outro nó aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 nós. O problema disse, né, que a distância daqui até o ponto P é D1 e daqui até aqui é o D2. Mas note o seguinte, a gente tem o ponto C como ponto intermediário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar a distância do F1 até o C e do F2 até o C, eles têm a mesma distância, porque ele é um ponto intermediário, certo? E aí, eu posso dizer o seguinte, que vai ocorrer uma interferência destrutiva entre F1 e F2. E eles vão estar em oposição de fase. Então, pensa comigo assim, eu posso ter a seguinte situação para F1 e F2, tá? Só para a gente saber se a interferência entre elas é uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Saca só, se eu tiver a frequência 1 nessa forma aqui, ó, dessa forma aqui, e a frequência 2, ela também tiver em fase, né? Quando essas duas ondas se encontrar, elas vão formar uma onda o quê? Muito maior, né? Então, a gente sabe que se elas duas estiverem com a mesma fase, eu vou ter uma interferência
construtiva, certo? Agora, se o F1 ele tiver assim e o F2 ele tiver ao contrário, quando essas duas ondas se encontrarem, vai ocorrer uma interferência destrutiva. E a interferência destrutiva ela vai ter essa forma, certo? Então, a gente pode afirmar que vai ocorrer ali, no ponto C, uma interferência destrutiva, certo? E a gente pode afirmar que o ponto C é um ponto... O ponto C, ele é um ponto mínimo ou ponto nodal. Sacou? E aí, como é que a gente pode fazer para determinar esse comprimento de onda entre F1 e F2? Né? Vamos escrever aqui, ó. Determinar o comprimento de onda. Olha só, a gente sabe que um lambda é a distância entre dois picos consecutivos, dois vales consecutivos ou dois nós alternados. Então, pensa comigo assim, ó. De F1 a F2 é qual distância? Ó, vai aqui, pula um, tá aqui. Então, eu sei que daqui até aqui eu tenho um comprimento de onda. E, ó, pula um, outro. Eu sei que aqui eu tenho outro comprimento de onda. Então, se de F1 até F2 tem 2 metros e 2 lambdas, eu posso dizer que 1 lambda é igual a 1 metro. Concorda comigo? Agora, por que a gente sabe isso? Por que a gente tem que saber isso? Porque a diferença entre D1 e D2 vai ser a condição para que a interferência seja construtiva ou destrutiva. Sacou? Como P, cadê o ponto P? É um ponto de mínimo, porque ele é um ponto nodal, certo? E está no texto. A gente pode dizer que a diferença D1 menos D2 é N vezes lambda, onde N é o número inteiro do comprimento de onda. Então, o que a gente sabe? Pelo problema, ele falou que o ponto C, o N é igual a zero. E no ponto P, o N, né, segundo o problema, é igual a 1, que é o primeiro. Né? Ele disse até aqui, ó, o ponto P encontra-se a uma distância D1 da fonte e localiza-se na primeira linha nodal após a linha central. Se a gente chamar o C de zero, o primeiro nó após o zero é o P. Então, esse aqui, o N é igual a 1. Sacou? E aí, o que acontece? A minha relação, né, essa relação aqui vai ficar assim, ó. D1 menos D2 vai ser igual a 1 lambda, ou seja, a lambda. Mas a gente não descobriu que lambda vale igual a 1 metro? Então, eu sei que D1 menos D2 é igual a 1. Certo? Guarda essa relação. Agora, olha só o que a gente tem que notar. Se a gente olhar essa figura aqui, a distância de F1 a P e de P a F2, uma chama D1 e a outra chama D2. Se eu pegar e fechar esse cara aqui em cima dos nós, pela figura, eu sei que essa distância aqui vale 2 metros. E dá para notar que tem um triângulo aqui? Então, olha só. Aquele triângulo, ele é dessa forma aqui, ó.
aonde a gente sabe, né, que aqui chama-se D1, aqui D2 e aqui vale 2. Concorda? Ó, D1, D2 e 2 metros. Bom, eu sei que 2 ao quadrado é igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Ou seja, eu sei que D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado é igual a 4. E com isso, né, a gente tem um sisteminha, né? Ó, esse cara e aquele cara. Dá para montar um sisteminha. Mas veja bem, olha o que a gente pode fazer. Se eu pegar e colocar assim, ó, D1 menos D2 ao quadrado, olha o artifício matemático que eu vou usar. É quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não é verdade isso aqui? Só que note o seguinte, eu vou dar uma arrumada nisso aqui bem proposital, ó. Eu sei que D1 menos D2 ao quadrado é igual a D1 ao quadrado mais, aqui é D2, né? D2 ao quadrado menos 2D1, D2. Note o seguinte, D1 menos D2 vale quanto? Vale 1. Então, 1 ao quadrado é igual D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado vale 4 menos 2D1, D2. D1 vezes D2 é exatamente o produto que o problema quer. Então, saca só, 1, né? Eu posso botar assim, ó, 2 D1, D2 é igual a 4 menos 1. Então, D1, D2 vai ser igual a 3 meios. 3 meios é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.